o principal objetivo. Nesta altura está a falar a Ministra da Cultura de Angola, Maria de Jesus, que então faz a apresentação deste evento que vai acontecer durante 5 dias aqui na capital da República de Angola. Este evento organizado pelo governo de Angola tem um alto patrocínio da Unesco e também da União Africana. Está aqui a diretora da Unesco, que está aqui presente em Luanda, e também o presidente da Comissão da União Africana. Vamos ouvir então a Ministra da Cultura, Maria de Jesus. Aos jovens que vieram dos vários pontos do nosso promissor continente e do mundo em geral, para se fazerem presentes a esta Bienal, Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz. Estamos muito honrados por nos concederem o privilégio da vossa presença, com especial destaque para os nossos ilustres convidados. Nossa saudação calorosa, de boas-vindas, o nosso abraço fraterno a todos os convidados, participantes, organizadores, parceiros, patrocinadores, pois finalmente chegamos ao momento tão esperado e ansiado por todos nós. Excelências, a nossa divisa neste encontro é a cultura de paz. É a partilha de experiências, de conhecimentos, de emoções que nos causam o encontro, o reencontro, a presença e participação, o que alimentará seguramente muitas expectativas. Percorremos todos vários caminhos, trazemos várias expressões das diversidades culturais que se constroem nos nossos países e alimentamos por isso a certeza de que estamos alinhados para os objetivos que nos propusemos alcançar. O que nos recomendam as instituições, nomeadamente a Unesco e a União Africana, em parceria com o governo angolano, delinearam em conjunto este magno evento, visando realizar um amplo e profundo debate das nossas ideias, para cuja ação prática nos vamos todos comprometer através de uma extensa e poderosa rede, visando vencer os grandes desafios de África, em que se conjugam as ideias e ações, enquanto nos colocamos como principais agentes da cultura de paz, como ele poderosíssimo nos congrega, pois a cultura é a principal promotora da paz. Assim, acreditamos na capacidade da sociedade civil em interagir com os órgãos do Estado e respectivas instituições e na atitude de uma boa governação para que em todos os domínios das nossas sociedades o pensamento e os atos concorram para o findar do estado de subdesenvolvimento do continente e por essa via passamos a caminhar na senda do progresso a par das ações do mundo. No ensaio que faremos aqui, neste vasto e atrativo programa, em que se apela aos principais davos da paz, promover a diversidade cultural e a unidade africana, intercâmbios culturais internacionais e infra-africanos, reunião a acontecer a cada 2 anos, atores e parceiros de um movimento pan-africano para a prevenção da violência e dos conflitos e a consolidação da paz. A primeira edição da Bienal será baseada em 3 eixos: Fórum de Ideias, Fórum da Juventude e das Mulheres. 3 plataformas para a reflexão sobre o futuro de África, com foco na disseminação de boas práticas e soluções para a prevenção, gestão e mitigação de conflitos. Festival de Culturas, onde os países africanos e da diáspora poderão mostrar a diversidade cultural e a capacidade de resiliência aos conflitos e violência. Aliança de parceiros para a cultura de paz em África, que encoraja e mobilização de parceiros para apoiar a Bienal,
bem como o desenvolvimento de uma escala maior de projetos e iniciativas comprovadas de sucesso no continente. Assim estaremos, pois, a garantir uma interatividade cujo objetivo final é preparar-nos para o devir de uma paz duradoura, a única via que assegurará o nosso porvir, progresso e desenvolvimento. A contribuição dos intelectuais africanos, aqui muito bem representados, para o aprofundamento e a consolidação da integração africana no contexto multicultural é, pois, uma meta possível. Bastam apenas as vontades que reforcem as medidas apontadas e que as saibamos implementar. Estamos convencidos que uma postura mais atuante de todos os atores que este evento convoca revelar-se-á, de facto, uma obrigação na busca de novos e melhores caminhos a que nos propusemos para a afirmação de África no contexto mundial atual. Excelências, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, é evidente que a construção, a manutenção da paz, o desenvolvimento sustentável das sociedades é um compromisso de todos. Configura-se como uma obra que, sem o concurso de todas as forças, não será possível usufruir dos seus benefícios. Com efeito, não custa tentar. Comecemos agora, já. Consideramos que a Comissão Organizadora atingiu as metas preconizadas ao garantir que, num período de 8 meses, fossem criadas as condições organizativas que tornaram possível realizar este magno evento na data previamente definida. Não podia deixar de agradecer o empenho e interesse particular de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, que abraçou o desafio de Angola albergar a Bienal da Paz em resposta ao repto lançado pela Diretora-Geral da Unesco, a quando da sua visita à sede daquela organização. Termino assim, citando as célebres palavras de Alex Dalke: pense paz, haja com paz, e sua vida estará repleta de paz. Por consequência, sua família, seu bairro, sua cidade, seu país, o mundo respirarão paz. Seja exemplo de paz, sejamos exemplo de paz. Só assim superaremos os desafios da globalização. A cultura fortalece a nação, mais cultura, mais Angola. Muito obrigada. Ouvimos as palavras de Sua Excelência Ministra da Cultura da República de Angola, Maria da Piedade Jesus. Seguimos com a abertura da nossa conferência e é primeiro interveniente o Dr. Denis Mukwege, Prémio Nobel da Paz 2018. Denis Mukwege, Prémio Nobel da Paz 2018, é um conhecido ginecologista da República Democrática do Congo, que se dedica a tratar de mulheres violadas por milícias armadas, fruto da guerra na República Democrática do Congo. Vamos ouvir. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Excellences, Messieurs le Président de l'Union africaine, Excellences, Messieurs les ministres, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, je vous remercie et c'est un grand honneur pour moi d'être invité à prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la Biennale d'Angola sur le thème qui me tient à cœur, la culture de la paix. Face aux nombreux défis auxquels l'Afrique doit faire face, notamment la sécurité, le développement et le respect des droits humains, la culture de la paix doit être au centre de notre attention, et c'est tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective.
Notre culture et notre patrimoine matériel et immatériel africain sont d'une grande richesse, mais trop souvent méconnus ou oubliés, et donc ne sont pas suffisamment exploités pour répondre aux enjeux actuels et futurs de notre continent. Pourtant, les solutions sont en nous, elles sont dans nos racines, dans notre ADN panafricain. Puisons ensemble dans nos valeurs, nos traditions, nos cultures pour retrouver les chemins de la prospérité et de la paix. Jadis, en termes politiques et organisationnels, nos rois, nos chefs coutumiers, les moimis assuraient la perception des taxes et redistribuaient les biens à la communauté selon les principes de nécessité et d'équité. Au niveau communautaire, dans nos sociétés bien souvent matriarcales, les hommes cultivaient, mais une fois les récoltes entrées dans les greniers, ces lieux devenaient les domaines réservés des femmes qui décidaient de l'économie domestique et de la gestion des approvisionnements dans l'intérêt collectif. Sur le plan de la gouvernance politique, les palabres se déroulaient sur la place publique, sous les manguiers ou les baobabs, où tout le monde pouvait s'informer, s'exprimer, apporter ses idées et même manger. Quelle formidable base démocratique et solidaire forgeait nos sociétés ancestrales. En matière de droits et libertés, la société malienne, mosaïque des peuples empreints de tolérance et d'ouverture, a apporté à l'humanité dès le XIIIe siècle l'une des sources historiques de droits de l'homme. La charte de Kurukana, Fuga ou du Mandé de 1236, dont les valeurs de dignité et de liberté ont largement contribué à la coexistence pacifique entre les peuples de la région du Sahel. Sur le plan artistique et culturel, notre richesse énorme est aujourd'hui appréciée et convoitée dans le monde entier. Nos costumes tissés avec raffinement extrême au XIIe siècle dans les royaumes du Congo, ici en Angola, se trouvent dans le plus grand musée du monde. Notre musique, à 8 à 12 ans, a souvent servi d'inspiration aux artistes de tous les continents. Mais où se trouve la transmission de nos connaissances, qui exploite encore nos savoir-faire ancestrales, qui forge notre identité? Mesdames et messieurs, le grand problème de l'Afrique est de ne pas avoir su capitaliser la culture pour développer son identité. L'adoption de la culture importée a abouti à l'incapacité de maîtriser notre propre tradition, et la tradition importée, nous la pratiquons très mal. Nous sommes donc assis entre deux chaises, ce qui nous maintient dans une instabilité permanente qui nous empêche de construire une stabilité, construire la paix durable. Depuis l'arrivée de la monétarisation, les enfants sont dans la malnutrition car les femmes ne gèrent plus notre grenier et nos besoins communs comme autrefois. Avec la même terre et les mêmes capacités, la grande majorité des Africains est aujourd'hui plongée dans la pauvreté. Nous l'avons vu, tant sur le plan politique, économique, social ou culturel, mais aussi dans le domaine des droits humains. L'Afrique ne vient pas de nulle part et n'a pas attendu le XXIe siècle pour entrer dans l'histoire comme certains le prétendent. Des structures et des normes, reflets des valeurs et des traditions ont bel et bien existé, mais ont été tout simplement délaissés ou abandonnés. Aujourd'hui, ceux qui récoltent les taxes, mais la distribution des biens et des services ne se fait plus de manière équitable. Bien que les femmes soient la colonne vertébrale de l'économie africaine, elles sont reléguées à des êtres de second rang. Les débats publics
où les citoyens prenaient leurs informations et exprimaient leurs doléances, a laissé la place à l'ère de la manipulation des masses et de l'oppression de la pensée libre. Et nous sommes amenés à faire le constat que les nouvelles formes d'organisation et de gestion pataugent, voire même régressent. L'Afrique est en voie de subir une troisième colonisation. Après les temps d'esclavage, les tristes moments, puis celui de la colonisation des Occidentaux, aujourd'hui, les entreprises asiatiques sont en passe de tout s'accaparer dans le cadre d'une globalisation inclusive qui ne respecte même pas notre environnement, bien souvent en collision avec nous-mêmes. Nous bradons nos ressources naturelles et vivrières en veillant plus à l'intérêt personnel qu'au bien-être de notre peuple. Quel traumatisme pour nos peuples! Quelle dissociation par rapport à nos valeurs et notre identité! Où est notre solidarité? Où est notre fraternité? Où est notre dignité? Nous profitons de cette tribune pour réaffirmer que pour construire la paix, l'Afrique a avant tout besoin de puiser dans ses ressources culturelles et humaines et adapter ses valeurs à ses origines pour se réapproprier une véritable identité et enfin permettre le développement humain, social et économique de notre continent et de ses peuples. Excellences, Mesdames et Messieurs, les Nations Unies et l'Union africaine ont adopté diverses résolutions sur la culture de la paix, des plans d'action, de projets et des initiatives pour faire taire les armes et agir pour la paix sont mises en œuvre. Ces stratégies sont englobées et renforcées par são reforçadas pela Agenda 2063 para o Desenvolvimento de África, assinado em 2013, cujo objetivo é transformar a África em potência mundial para o futuro daqui a 50 anos. Essas transformações, muito esperadas, vão se realizar passando pelo desenvolvimento de uma identidade africana e autêntica, o respeito dos direitos humanos e a diversidade cultural, num espírito de solidariedade e de não violência, com vista à construção de uma sociedade democrática. Na hora atual, os serviços de base como a educação, a saúde, consideradas universalmente como direitos fundamentais, inscritos na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e nas nossas constituições nacionais respectivas, e são pouco acessíveis para uma larga parte da população africana. As raparigas estão largamente excluídas do sistema educativo e privadas não somente do exercício dos seus direitos de situação deplorável, mas da metade dos recursos humanos do nosso continente estão na ignorância e impedidos de continuar plenamente a contribuir para o desenvolvimento social e econômico da nossa sociedade, que na maioria são as mais pobres do planeta. Estamos muito longe de satisfazer as necessidades de base das nossas populações e de realizar as suas aspirações legítimas de viver ao abrigo das necessidades e do medo, o que explica que vários jovens não acham outra alternativa de sobrevivência que não enquadrar-se nas milícias ou viajar para a Europa, como acontece no Sahel, e arriscando uma travessia perigosa no mar Mediterrâneo, o que faz mesmo a vergonha de todo o continente africano. Este quadro preocupante e que deve ser a curto, médio e longo prazo interpelar a sociedade no seu globo, na sua globalidade, para acharmos soluções perenas e colocarmos os alicerces para um bom acesso à educação, à saúde para todos e não privar os privilégios dos povos africanos e privilegiar apenas uma minoria e contribuirmos para o bem-estar das raparigas. Estamos convencidos que para levarmos respostas à África para as transformações que afetam a economia e a sociedade, conforme a fórmula da retomada e das estratégias nacionais da Unesco para a prioridade da África 2014-2021, a esperança deve se tornar uma realidade
e para que as elites do continente devem cuidar e devem morrer aqui na terra dos seus ancestores, em vez de ir para os hospitais ocidentais e devem frequentar as universidades do continente em vez de ir para Lisboa ou para Paris. Temos meios humanos e materiais, tudo baseia-se na vontade política. Uma boa governança democrática e uma boa economia dos nossos recursos naturais como intelectuais permitirá, primeiramente, para oferecer às nossas sociedades e às nossas crianças um desenvolvimento endógeno para a satisfação das necessidades de todos. Conforme este esquema, nós apelamos para que a imigração passe e não continue para se acompanhar de um deslocamento, de uma saída dos cérebros africanos que vão enriquecer a Europa. E deste facto, os Estados devem passar de uma cultura de corrupção e de impunidade, que são os campos de África, para uma transparência. E é tempo de reafirmar os nossos valores de solidariedade, de fraternidade africana. Se a geopolítica global contribuir para a estabilidade do nosso continente, como se vive no Sahel e no Sudão do Sul, que são os lares, os focos de violência e de pilhagem transfronteiriças e já atingiram uma dimensão regional como ao leste da República Democrática do Congo. Minhas senhoras, meus senhores, desde os anos 90, a recrudescência da violência na República Democrática do Congo provocou o deslocamento de mais de 4 milhões de pessoas, causaram violações contra centenas de mulheres e raparigas. Essa situação continua e permanece até hoje. A paz não se construi nas falsas promessas e estamos convencidos que não haverá paz duradoura sem justiça e apelamos os chefes de Estado cá presentes, à União Africana, às Nações Unidas e à sociedade civil para apoiar a implementação das recomendações do relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre as violações dos direitos humanos cometidos na República Democrática do Congo entre 1993 até 2003. Este relatório já foi publicado há mais de 10 anos sem nenhuma resposta. Este relatório é uma cartografia denunciando este crime internacional e o recurso aos mecanismos da justiça, como o estabelecimento de um tribunal penal internacional especializada nos crimes contra as mulheres e o programa de reparação e garantias e de não repetição. Apoiando-nos neste caminho e vão ter acesso não somente à verdade e vão contribuir também a afirmar os valores africanos de solidariedade e de fraternidade e a consolidação da paz e da estabilidade no coração do nosso grande continente que até hoje sangra diariamente. Muito obrigado. Ouvimos as palavras do Prémio Nobel da Paz, ginecologista da República Democrática do Congo e que foi o Prémio Nobel da Paz 2018. Aqui a dizer que um dos principais problemas do continente africano é a importação de culturas, tendo em conta esta realidade africana e também os problemas que o continente vive em termos de comunicação. A tendência é das culturas importadas sobreporem-se às tradições africanas. É preciso muita atenção a isso e também a falar da má distribuição da riqueza do continente que propicia a fuga de quadros para outros continentes. Vamos ouvir agora da Comissão da União Africana. Prémio Nobel da Paz 2018, minhas senhoras, meus senhores ministros, senhoras e senhores comissários dos assuntos sociais da União Africana, minhas senhoras, meus senhores, a África foi vítima do rigor colonial e da crise política depois das independências, e estes
clima continua a pairar o nosso continente até este momento. É por isso que a aspiração à paz é muito mais solicitada do que nunca. E esta paz é solicitada pelo comportamento e da nossa forma de agir. Isso poderia simplesmente acontecer quando isso se enraiza nos corações. É por isso que temos de dar tempo para que isso possa forjar-se nas nossas consciências e nas nossas razões. Nós todos sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial, os valores da liberdade, da igualdade e a cultura da paz pensávamos que tivesse sido adquirida, mas a história africana demonstra que os países africanos pagaram um preço muito alto para poder conquistar a paz e as independências. Estamos em Angola e o povo angolano sabe muito bem o que estou a dizer. Esta paz que a União Africana procura consolidar onde já existe e construir lá onde foi destruída. A África que nós queremos, uma África integrada, próspera e em paz, da maneira que estipula a Agenda 2063. Calar as armas é um projeto que nós todos queremos e é o tema da conferência para o chefe de Estado da União Africana para o ano que vem. É por isso que nós relevamos com muito orgulho as razões o calar das armas em todo o continente. A tragédia que acontece no Sahel nos últimos anos, agravado pelas violências da memória cultural da África, que é cometida pelas pessoas na zona de Tombouctou, através de uma riqueza cultural e intelectual inestimável. Em pleno reconhecimento desse passado glorioso do seu empenho a título pessoal com a União Africana, fez da Sua Excelência Sr. Ibrahim Boubacar Keïta, cuja presença saúde entre nós, tendo em conta o continente africano nas questões relativas à cultura. O que está a acontecer neste momento na região do Lago Chade e no Corno da África com a seita Boko Haram é inestimável, tendo em conta o obscurantismo que tem estado a repandir em todo o continente africano, em toda a sua dimensão. No crescente esse título, a recorrência de conflitos intercomunitários instrumentalizados pelos grupos extremistas e jihadistas através de uma xenofobia mortífera ao nível do continente africano. Tudo isso é uma ameaça grave à cultura da paz, de acordo com os parâmetros patentes da Agenda 2063 e a Carta do Renascimento Africano. Essa questão de pôr em causa a questão da paz em todas as suas dimensões, quanto à pacificidade que deverá reinar no continente, tem tido consequências devastadoras para o continente africano. Senhoras e senhores, a primeira edição da Bienal de Luanda, que tem lugar neste momento, que eu recordo a título interino, através da 24ª sessão da União Africana, datada de janeiro de 2015, deve ser uma oportunidade para nós de procedermos a uma avaliação do estado da paz em África e frisar os meios de cultivá-las e perenizá-las neste fórum, que junto em torno da mesa intelectuais provenientes dos vários países estão patentes as preocupações africanas no que tange à avaliação da promoção da cultura da paz ao nível do continente. Dito isso, trata-se também de uma oportunidade de saudar o nosso irmão Benino Gueye, pelo seu empenho a título pessoal em favor da paz, onde foi coroado com o Prémio da Paz. A sua perícia e a sua experiência em geral foram de uma grande utilidade. Doutora, nós sabemos que os pensamentos
bater o fundo no coração do continente africano, em nome do qual a cultura da paz traz consigo valores inestimáveis, os pensamentos sobre formas de propagação da expressão cultural, como transmissão, mecanismo de transmissão de conhecimentos no que tange o respeito pelos direitos humanos, a diversidade cultural e a diversidade no seio do continente africano. Para nutrir melhor essas trocas, o tema principal consistir em perenizar a paz, um movimento multifacetado de vários atores, abarca também outras temáticas, repatriados os deslocados internos, a questão da prevenção da violência, a resolução, a atenuação de conflitos através da cultura e da educação, a prevenção de conflitos em torno da exploração dos recursos naturais e transfronteiriços, a promoção de uma cultura de paz. O papel dos mídias e da imprensa em geral torna-se primordial. Esta temática situa-se no cerne da cultura africana para a paz e segurança, cientes de que progressos inegáveis foram realizados na cultura e na busca pela paz, a saber, por exemplo, em agosto último, nós assistimos à assinatura de 2 acordos importantes entre a Renamo e o governo de Moçambique, e trata-se aqui também do Sudão. Gostaria de constatar a parte importante que foi desempenhada aqui pelas mulheres na resolução dos conflitos e na promoção da paz no continente africano. Saúde, entre outros. O excelente trabalho que foi realizado pela senhora Helena Feliz e do meu enviado especial, a senhora Bineta Diop, da minha enviada especial. Parece-me também importante realçar aqui que o reforço da governação em todas as suas vertentes torna-se uma prioridade para nós para fazer face às ameaças que pairam sobre a paz e a segurança ao nível do continente. A questão da governação do continente africano e a governação ao nível mundial, senhoras e senhores, nós sabemos que há uma estreita ligação entre a paz e o desenvolvimento. Cito aqui o caso do Sahel, onde nós estamos confrontados a situações de barbaridade causadas pelo terrorismo, extremismo violento, que não deixam de ser uma ameaça à paz e à segurança. Como sabemos, isso já foi evocado no Conselho de Paz e Segurança da ONU. No momento em que estamos a organizar-nos para a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde há 4 dias nós estivemos em Ouagadougou para debater no quadro de uma cimeira ordinária da CDAO, outra luta contra o terrorismo, a comunidade internacional deve ser mais solidária para com o continente africano. Senhoras e senhores, a África tem uma história e um berço que visa a sua persecução e assuntos da paz, como é o caso aqui em Angola. A história contemporânea tem deixado inúmeros ensinamentos quanto à paz. Na África do Sul também as confrontações, os povos devem naturalmente serem beneficiários e usufruírem dessa paz do continente africano. As lutas de libertação, estou a pensar concretamente em Angola, em Namíbia, e saúde a presença do Sr. Presidente Hage entre nós, Moçambique. Na realidade estou a falar frente a 2 combatentes, o Presidente Hage e o Sr. Presidente Lourenço, dos quais nada tenho ensinar sobre a luta de libertação. Quando peguei o avião para me deslocar para aqui, eu me apercebi que o avião da TAG, a Companhia dos Transportes de Linhas Aéreas de Angola, foi a que nos conduziu aqui e fico ciente dos sacrifícios que foram consentidos por esses povos para que isso fosse organizado. Assim, não estaríamos aqui a falar de uma cultura de paz. Excelências, antes de terminar, eu gostaria de ser considerações de agradecimento e prestar um tributo devido à Sua Excelência, Sra. Presidente Lourenço, pelo convite que nos foi endereçado e todas as medidas que foram tomadas para o bom desenrolar desta primeira edição da Bienal em Luanda. Meus agradecimentos tendem-se também à Sra. Cousin, portanto, que beneficiou do Prémio Geral da Unesco pelo trabalho de seguimento na realização dessa iniciativa única, e a Sra. Nemira Alfadi, Comissária dos Assuntos Sociais da União Africana, respectiva equipa. Gostaria de também, no decurso dessa Bienal, formular os votos que Luanda possa se instalar no cerne de um novo ímpeto para a cultura no continente africano, uma cultura de paz.
Nossos agradecimentos ao Presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat. Pedimos agora a vossa atenção para as palavras que serão proferidas pela excelentíssima Senhora Diretora-Geral da Unesco, Audrey Azoulay. Monsieur le Président de la République d'Angola, Monsieur le Président de la République du Mali, Senhor Presidente da República Monsieur do le Mali, Président de la République Senhor Presidente da República da Namíbia, Monsieur le Président Senhor Presidente da Comissão da União Africana, minhas senhoras, meus senhores, senhores ministros, cher professeur Mukwege, Senhor Professor Mukwege, Prémio Nobel de Paz, senhoras e senhores do corpo diplomático, caros amigos que vieram muitas vezes de longe por esta Bienal de Luanda. Gostaria antes de mais dizer-vos que a Unesco está muito honrada de participar na abertura desta Bienal nesta terra africana para construirmos um ideal que nós todos partilhamos para uma cultura de paz que requer que haja um engajamento da nossa parte, uma verdade, a lucidez e também vontade política. Gostaria antes de mais saudar a vontade política exprimida pela União Africana por Angola e agradecer ao Presidente João Lourenço e seus ministros que não pouparam esforços para a realização desta Bienal que já planeávamos há muito tempo. Nós nos encontramos num país que conheceu na sua história, na sua longa história moderna, as marcas da guerra, que de facto sabe qual é o preço a pagar e escolher de facto a paz. Um espírito de paz que nós celebramos na Unesco através do prémio Houphouët-Boigny para a Paz, que foi atribuído ao presidente, ao primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, Sua Excelência Abiy Ahmed Ali. E esta cultura de paz, como sabem, é que preside o ideal, a vocação, a criação da Unesco mesmo. Depois da Segunda Guerra Mundial, e mostrou que os países mais ricos, os mais desenvolvidos, eram capazes de produzir crimes de massas e negação da vida humana, isso prejudicando a cultura de paz. Esta cultura de paz devemos substituir o diálogo da paz, e neste solo africano, em Yamoussoukro, essa cultura de paz foi definida durante um congresso realizado organizado pela Unesco em 1989. Os pais fundadores africanos, de facto, queriam traçar essa cultura de paz, e hoje, 30 anos mais tarde, todos nós somos chamados à nossa responsabilidade. Esta cultura de paz não se decreta, não é simplesmente a ausência de conflitos, mas é uma cultura que deve ser nutrida durante o tempo, e hoje somos apelados à nossa responsabilidade para podermos apagar as mágoas de há 30 anos. Devemos fazer face às pressões, aos desafios do nosso século, que é o deslocamento das populações, o aquecimento climático, a urbanização exponencial, as vagas destrutivas dos grupos terroristas e do fundamentalismo político, que são de facto culturas que não pertencem às tradições africanas, a destruição tecnológica que nos chama a remodelar o nosso sistema educativo, mas isso chama-nos de que devemos agora ter prioridade ao mundo digital e renovar as nossas educações. É por isso que temos agora aberto esse diálogo sobre a cultura digital. Temos que ter também espírito de resiliência e de diálogo de paz para as sociedades em si, os mecanismos para proteger
a paz nunca é suficiente. Por isso esta Bienal, nós tratamos isso juntamente com a sociedade civil para a sua participação através da educação, da cultura, que não deve ser pensada fora do respeito da vida humana. A educação e a cultura devem permitir aos autores conhecer os seus próprios destinos e ver outros da mesma forma que a si mesmo, ser de facto portador da sua história para a modernidade. E por isso esta consciência do patrimônio de cada um e do patrimônio comum que temos é uma história que nós partilhamos, como exemplo o sítio do Mbanza Congo, que é o antigo reino do Congo, que é agora patrimônio da Unesco. Esta visão deve ser endereçada aos mais vulneráveis, os pobres, que são as vítimas dessas violências e que são os refugiados. E nesse espírito que a Unesco mobiliza outras expressões da cultura, da dança, das artes, para poder promover a cultura da paz. É por isso que nós estamos a trabalhar durante estes últimos anos no Mali, e muito recentemente, porque as tradições e histórias que nós temos, patrimônio materiais e imateriais, são muito mais fortes de podermos aguentar as ideologias que alguns tentam trazer-nos, essas ideologias que dividem os nossos povos. E esse poder imaginário das pessoas muitas vezes foi renegado ou foi levado ao segundo lugar. Por isso que nós queremos nessa Bienal que seja um grande festival africano. A Unesco contribuiu muito também para a consolidação do sistema educativo africano. Nós agimos na formação dos professores, no diálogo intercultural e também que é nossa prioridade na educação das meninas e das mulheres, porque nós se apoiamos a educação das meninas e das mulheres, a cultura de paz poderá de facto ser uma realidade. Porque nós sabemos que as meninas vão muito pouco em muitos países, não vão muito à escola. Nós gostaríamos também de consagrar uma sessão desta Bienal aos recursos naturais, porque sabemos a crise da água, de terra e também do aquecimento climático, por isso que nós queremos criar uma sinergia para uma cooperação muito mais proveitosa. Nós queremos preservar a biodiversidade para poder termos uma atividade sustentável na terra. Nós temos trabalhos avançados com nossos parceiros, por exemplo, o Banco Africano de Desenvolvimento, para apoiar-nos sobre as reservas de biosfera no continente africano. Essa é a nossa ambição. Também, por exemplo, no Tchad, que é um outro patrimônio em termos de biosfera no continente. Estamos engajados neste continente e noutros também para defender o pluralismo, a igualdade, a liberdade da imprensa, a segurança dos jornalistas, porque não há paz sem debate plural e sem a proteção à imprensa. E nós estamos a trabalhar nesse continente e aqui em Angola mesmo estamos a trabalhar no outro pilar, que é da construção da paz e também da conexão científica. Vamos assinar agora com o governo angolano um acordo para que a Unesco possa acompanhar a reconstrução dos esforços científicos deste país através da formação de doutoramento e também apoiarmos os pesquisadores angolanos. E este é um elemento importante que merece de algum empenho por parte do governo. Por isso gostaria de saudar o governo angolano por essa iniciativa e também o apoio da Rússia. Queremos apoiar a juventude
as mulheres, que são as primeiras vítimas dos conflitos e que são muito marginalizadas na educação, na economia, nos lugares de decisão. Eu gostaria de agradecer o Dr. Mukwege, que mostra ao mundo a sua ação, a sua palavra, naquilo que faz na proteção das mulheres nas zonas de conflito, mas também para que a justiça seja feita, porque não há paz quando há uma contínua injustiça. Minhas senhoras e meus senhores, a ambição desta Bienal é de ser um ponto fulcral da cultura da paz, para podermos conseguir expandir essa cultura da paz em África, valorizando os recursos e as capacidades de resiliência face à violência, encorajando a mobilização de todos os parceiros públicos e privados, as médias, ONG, os bancos de desenvolvimento, o sistema das Nações Unidas e, mais geralmente, a sociedade civil, os artistas, os atores culturais, e é por isso que gostaríamos de saudar nesta Bienal pessoas da moda, pessoas que são emblemáticas no ramo do desporto, como o DJ Drogba, e muitos que de facto contribuem muito sobre a cultura de paz. É um assunto de todos, por isso que os governos têm uma responsabilidade particular, devem impulsionar essa dinâmica e encorajar, através de políticas públicas que investem na educação, na cultura, nas ciências, na saúde pública, para que seja à altura das suas ambições, e também engajar-se a reservar de uma parte significativa e ambiciosa de recursos do orçamento público consagrado à construção e à manutenção da paz, à educação, às ciências e à saúde. Desejo-vos uma boa Bienal. Esse é o primeiro encontro e nós vamos criar aqui redes de troca de experiências. Muito obrigado. Nossos agradecimentos a Madame Audrey Azoulay, a Diretora-Geral da Unesco. Temos agora a subida honra de chamar a este palco Sua Excelência H. Geingob, Presidente da República da Namíbia. Thank you very much. As a former freedom fighter, I have to respond when I'm called on the spot. Earlier, I was told I was not going to speak. I was going to be a panel, but I'm glad that my brother has invited me to come and participate in this panel on peace, culture of peace. I also recognize my brother, Ebike Keita, my brother from Mali, the AU Commissioner, the UNESCO Director General, Diretora-Geral da Unesco, as nossas duas esposas. What is the culture? O que é a cultura, afinal? Culture is A cultura é um comportamento aprendido. Nós culturamos as nossas crianças quando elas nascem. Nos contamos coisas, seja paz ou guerra. Nós ensinamos-lhes a odiar. Portanto, os negros odiar os brancos a odiar os negros. Portanto, a cultura de paz que estamos a falar é depois de uma longa guerra, aqueles de nós que combateram para alcançar a paz e a independência. Mas as pessoas estão famintas, não têm
emprego. Então, o que estou a falar é que a governação deve ser inclusiva. Essa inclusividade requer harmonia, uma inclusividade de toda forma, tanto política, económica, e isso pelos conflitos. Quando um grupo, uma raça e uma tribo sente-se excluída, haverá conflitos. Outra questão é a nova governação do país, que é a questão de transparência, responsabilidade e confiança. Quando eu estava sentado, estava a olhar para esta gravura. Eu vi pessoas a falar da revolução digital, de grandes dados. Quando falamos de cultura em África, pensamos de dança, 2 passos à frente, 2 passos atrás e movimentar-se assim. Isto é a cultura. Isso é o que estamos a fazer. Mas essas pessoas aqui estão a pensar no futuro, que é a 4ª revolução industrial de pensamento. A 4ª revolução industrial, inteligência artificial, e as 2 senhoras não estão a dançar. Parece estarem a falar sobre a violência contra as mulheres e ali o idoso está a escutar. Isto é que é a cultura de paz. Se não pensarmos de partilhar tudo quanto temos, se estivermos a excluir a África do Conselho de Segurança das Nações Unidas, depois de vários anos, temos estado a falar do mesmo assunto, como se estivéssemos a militar de algo que não nos pertence, para nos tornarmos membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, não podemos pensar em África e depois termos paz, porque isso não é cultura de paz. Por isso, estou feliz de estar aqui. Foi-me feito uma emboscada dizer alguma coisa na sessão de abertura e dizer que a Unesco vem de longe, portanto, e encontrar-nos convosco como um combatente da liberdade que tem trabalhado com a Unesco, e nós também trabalhamos com a União Africana e a União Africana. E nós participamos nas atividades da Unesco, principalmente quando admitiram a Palestina, os Estados Unidos fugiram. E eu digo sempre, vamos todos caminhar para a mesma direção. Que estamos a construir uma África, uma Namíbia, onde todos os cidadãos devem viver juntos, brancos e negros, e todos tomar a mesma direção. Os países africanos, a nível do continente, unidas sob a alçada da Carta da União Africana, devem avançar a mesma direção. E o mundo também, que é uma localidade global, deve se unir para todos caminhar para a mesma direção. Portanto, e se assim fizermos, vamos conseguir fomentar a cultura de paz. Muito obrigado. Ouvimos as palavras de Sua Excelência H. Geingob, Presidente da República da Namíbia. E seguimos agora com palavras de Sua Excelência Ibrahim Boubacar Keïta, o Presidente da República do Mali. Comme je le fais toujours. Como faço sempre. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président. Senhor Presidente.
Sr. Presidente João Lourenço, o Sr. Presidente Egan Gop da Namíbia, meu amigo, meu camarada, o irmão Moussa Faki, o Presidente da União Africana, Madame Azuri, que de facto conduz de forma brilhante a organização em cargo da cultura mundial. O meu irmão Denis Mukwege. Hoje ouvimos a sua mensagem tão profunda, a calma com que falou aqui e estas verdades todas acabou de dizer, que nos faz estremecer até as entranhas. São realidades e nós todos sabemos isso realmente. E eu pergunto-me se de facto um discurso seria mais importante depois da sua intervenção. Acho que já disse tudo. Já disseste tudo. Mas penso que esta noite o meu irmão menor, o Moussa, na minha qualidade deste termo, que não gosto muito, muitas vezes chamo-me campeão da cultura e das artes, do patrimônio, dono de um continente tão rico. Pronto, penso que é uma tarefa muito, muito pesada e é por isso que compreendi que, de facto, pediu a minha modesta pessoa para poder estar frente a esta pequena parte de pessoas que a África queria homenagear. O país da Ampateba, da cultura local. Do país do Utemeri. Do país da savana brilhante que fuguait avant que de arroser de sang. C'est d'aujourd'hui. Tal como hoje, Du pays o país de Lemlia, princesse do de Gao, país de Lemlia, príncipe de Gao, célébré par celebrado por Dancès, le fils de Cès, Lancès, o filho do Ancès, et ce mari de splendeur e este esplendor antigo dont l'histoire est connue à travers que a história conhece, que ce pays dont le désert fut vert, este país que o deserto transformou-se em uma relva verde. en lisant les peintures rupestres, E como nós dissemos sempre, fazendo pintura rupestres, quand nous voyons qu'il y a eu e des zones aujourd'hui quando vimos que a vida nesta zona que hoje, désertiques, que era tão desértica, que era tão dramaticamente seca. c'est donc en ma qualité E por isso, na minha qualidade de coordenador africano culturelle da região cultural, que je voudrais que vou falar somente duas palavras. J'ai salué mon frère. Gostaria de saudar o meu irmão João Lourenço Et ensuite, e depois, à ta suite, Lorenzo, depois de si, Sr. Presidente, vou poder qui a souffert. homenagear esse povo magnífico de Angola que sofreu tanto. Eu, de facto, tive essa dimensão quando Douleur, dans le lieu de douleur, mais où le peuple angolais fut brave, courageux, quando aprendi sobre essa história de Angola, finit par triompher. mas que Angola e o seu povo, e um povo muito guerreiro que, por fim, Douloureuse. triunfou sobre o colonialismo e saiu dessas garras que lhe era impregnada para tornar-se este país que hoje alberga esta Bienal da Cultura da Paz sobre os países africanos, Je voudrais ou para os également países africanos. Gostaria igualmente, se me permitirem,
à l'entame de mon propos, de me souvenir de poder dizer que sur le chemin de la paix, no caminho de paz, un grand Africain grande africano ici aqui a donné le meilleur de lui-même deu o melhor de si próprio et mort en e mission. morreu em missão. Maître Alioune Blondin Bey. O mestre Alioune Blondin Bey. Je sais qu'ici en Angola, E sei que aqui em Angola, vocês conhecem e relembram-se muito bem dele com fraternidade, révérence. com reverência. L'homme a tellement mérité. O homem mereceu tanto que hoje L'école internationale dédiée à la paix porte son nom à Bamako. em Bamako temos edifício sobre a paz que leva o seu Je nome. veux saluer l'Angola. Gostaria de saudar Angola, Il s'est engagé que engajou-se à transformer e transformar um país próspero, des pathétiques, des territoires démembrés, país que era dilacerado des handicaps nés pelos conflitos de traite négrière d'abord, e que da escravatura, da colonização depois e depois uma guerra civil que se seguiu. à la face du monde. Gostaria perante todo mundo exprimir Mon admiration a minha admiração pour tous les por dirigeants todos qui avaient su todos os dirigentes que souberam unir l'essentiel à volta do essencial o que era necessário para construir um país que é considerado hoje como um belo exemplo de Je resiliência. voudrais ensuite Gostaria de saluer também saudar Madame Audrey, Madame Audrey Azoulay, secrétaire générale de l'UNESCO, a diretora-geral da Unesco, que tem um papel muito eminente, dans le combat que joga no du racisme, combate contra o racismo, o fascismo, pronto, são termos quase que similares, a discriminação, a xenofobia e a exclusão. qui nous sont autant de cancers aujourd'hui. São palavras que são quase cancerígenas em África. É por isso que a Unesco, que já trabalha há mais de décadas, En un credo, la tolérance que está tentando poder relevar o seu esforço para que haja a tolerância, uma cultura de paz e do respeito. de la richesse et de la diversité des cultures. E a diversidade de cultura deve ser incitada para que haja mais forma de expressão e para que haja uma forma de exprimirmos as nossas qualidades de homens e de seres humanos. E por isso que gostaria de agradecer a si, senhora diretora. Gostaria de igualmente saudar o presidente da Comissão da União Africana, o meu irmão Moussa Faki Mahamat, por não ter poupado nenhum esforço para no que tem a ver com a implementação da implementação da União Africana, que foi tomada em Addis Abeba, que convidava a Comissão da União Africana de tomar todas as medidas apropriadas em conjunto com a Unesco para poder realizar esse fórum que nos reúne hoje. O nosso irmão Moussa Faki Mahamat, que é uma pessoa muito corajosa, fez com que nós nos encontrássemos aqui de novo. Por isso que agradeço a si também, meu irmão. Caros irmãos, para voltar a falar do assunto impróprio, nós vivemos num mundo paradoxal. Les oxymores et les associations inattendues qui sont légion. As associações sont les alliances contre nature. E alianças contra naturas são coisas muito estranhas que estão agora acontecendo no nosso continente. Embora que haja uma ideia de uma aldeia global que seja um sistema mais com muita performance, uma comunicação que poderia abolir as indiferenças et au renfermement sur des noms, e também nationaux et religieux. Ao reforços dos laços étnicos, nacionais e religiosos, a liberdade e a igualdade são pensamentos indissociáveis a todo mundo aqui nessa terra.
E isto mostra-se de facto difícil de ser implementado, na medida em que o liberalismo econômico cobre muitas ilegalidades. Também, La liste mobilisatrice, elle est aujourd'hui soumise à rude épreuve lorsqu'elle n'est pas simplement rejetée. quando, En réalité, na realidade, s'il est un seul sentiment se é um sentimento partagé dans le que monde seja aujourd'hui, partilhado no mundo hoje, c'est bien le doute. é de facto a dúvida perante o Nombreux progresso. sont aujourd'hui Muitos são hoje celles de ceux pour qui os que são sinônimos de destruição dos ecossistemas e de ecoculturas e também un avenir radieux. de um futuro radiante que poderia vir Notion de progrès desta noção do progresso que nós estamos a querer cultivar está a ser colocada à prova. É por isso, se na nossa época a humanidade produzir tantos bens materiais que também o sistema de poluição não fosse assim tão muito apurado, e se a economia é de facto muito mais ampla hoje através da tecnologia e também das infraestruturas, não seria tão importante assim como nos tempos passados. O número de grupos sociais que são vítimas de comportamentos de pessoas que acham que o meio os seus meios de sobrevivência sobre os seus recursos. Essa época que é diminuída sobre os flagelos são verdades parciais, porque temos uma ideia platônica que existe uma verdade, que esta é a era do relativismo, que faz com que o isolativismo pode fazer sentido. Por isso, nem a cultura nem a religião, num mundo muito mais interconectado, em que o conhecimento de cultura deve ser acompanhado como sendo uma prática universal de tolerância, de diálogo, mas dá lugar, ao contrário, de atitudes de conclusão e de atitudes que fazem obstáculo à solidariedade intelectual, moral e integridade, aquilo que nós todos devemos trabalhar. Se o mundo vai mal, mas isso não é uma fatalidade que pode nos escapar. De facto, se, como afirma com força a Unesco, no espírito de Niels Leguer, nós devemos simetricamente conseguimos fazer este espírito não de destruição massiva, mas de construção massiva, e de podermos melhorar o ambiente de paz e da cultura da paz. A cultura da paz, que de si próprio é uma condição que gostaríamos de ser melhorada muito rapidamente. Mas temos, antes de mais, reconhecer que nessa era de complexo é muito urgente de mudarmos os procedimentos. Deixamos a dissidência intelectual. Uma instrução de espírito que poderá ser de dominar. Devemos imaginar novas maneiras de vermos em conjunto, reinventar uma nova humanidade que não será baseada por uma lógica binária, que poderá ser sobre o ser e o ter, a honra e o ter, entre os meios de sobrevivência e a maneira de sobrevivência, entre o desenvolvimento e a Unesco indica o caminho a seguir para nós conseguirmos melhor gerir os recursos naturais, os recursos culturais e todos os recursos que temos, para que haja uma abordagem
muito mais profícua para que se atinja a paz. É por isso que igualmente o caso da União Africana. Aqui a paz não deve significar simplesmente a ausência da paz, mesmo que por termo aos conflitos violentos deve ser objetivos até 2023 e a agenda das Nações Unidas de 2063, mas devemos primeiro dizer que a cultura da paz é, antes de mais, a cultura de relações de paz, de democracia, porque nada acontece hoje, porque sabendo que a paz e desenvolvimento são duas faces da mesma moeda. Por isso que não podemos fazer nada sem a paz, nem haja desenvolvimento sem a paz. Não será, de facto, contestada que paz e desenvolvimento é duas faces de uma mesma moeda para um país que se deseja próspero, porque todos nós sabemos que a democracia contribui para o desenvolvimento e a paz. Nós temos que admitir, igualmente, que fora do desenvolvimento econômico e político, a paz tem uma dimensão cultural muito mais ampla. É por isso que deve ser uma paz muito mais profunda, que se aceita a diversidade. O outro não deve ser tratado como um inimigo, mas como semelhante a nós, alguém que é igual a nós. A mensagem que devemos fazer aqui ecoar é que o povo bantu, o Ubuntu, que tem a equivalência em todas as línguas, em todas as culturas africanas, que nós podemos traduzir pela fórmula só porque nós somos. Isso deve contribuir para a edificação da integração das diferenças e também entendermos que o humano integrado na humanidade e todos os seus membros são importantes. E por isso, meus amigos, devemos trabalhar com força, porque temos hoje muita necessidade de fraternidade humana. A África pagou um preço muito grande por causa dos conflitos violentos. E a humanidade não deixará de ser muito insensível a nós se não cultivarmos essa cultura da paz. Por ter sido rasgado, por ter sido sofrida durante séculos, a África deve tornar-se agora a cultura da paz, para que, através da cultura da paz, possa ser a sua parte integrante. E devemos tomar medidas em todos os níveis que possam pôr termo à repressão, à injustiça e a todas as inigualdades, porque a paz não pode ser desenvolvida em terras onde há este tipo de flagelo. Nós devemos afirmar aqui que a cultura da paz não pode ser trazida com as mãos vazias, porque a cultura da paz é, de facto, valorada pelos recursos que a África tem, e esses recursos devem ser tornados em bens. Esta cultura de abertura, de diversidade, não deve, de facto, assombrar a ingenuidade, porque os nossos filhos mais velhos da África, como César, inventaram, como o presidente da União Africana já lembrou isso, a carta de Kurukan, que era sobre uma carta sobre a humanidade. Uma Constituição que reconhecia os direitos aos estrangeiros, às mulheres e às crianças. Mesmo passando todo o tempo, essa Constituição tem mais validade do que dos tempos que foi de facto constituída. E este patrimônio imaterial deu lugar a uma fraternidade constitucional que também devemos preservar a todos, para que não assombramos os nossos países
clima que poderá desesperar o mundo inteiro. Devemos reinventar o nosso clima. Temos que lhe fazer com uma consciência clara que a cultura da paz tem sentido se é praticada e não somente se é pregada. A paz não é uma palavra, mas um comportamento. Como dizia o presidente Houphouët-Boigny, o presidente da Côte d'Ivoire independente. Porque não é um comportamento inato. A paz pode tornar-se cultura se os humanos renunciam à violência, aos conflitos e adotam esse comportamento como sendo o seu modo de vida, da tolerância, do respeito da diversidade e do diálogo. Em outros termos, é um comportamento pelo qual os países, as comunidades e os indivíduos devem procurar para poder resolver as diferenças através de acordos, negociações e de compromissos do que fazer ameaças ou violências. Para que seja assim, para que a paz seja elevada aos lugares das práticas mais soberanas, temos que ter uma vontade política, cultural e educativa para poder favorecer a resolução dos conflitos entre os indivíduos, as comunidades e os países. É por isso que regozijo-me em saber que as questões educativas poderão ter uma atenção muito privilegiada. Nós devemos articular-nos em torno desses esforços para que conjuntamente trabalhemos juntos, porque parece-me que devemos ter no nosso coração dois princípios. O primeiro, o projeto pan-africano é a razão de ser da União Africana, só tem que se construir no plural. Nós não devemos cessar de clamar que o Bantu é um irmão. E todos, como dizia sempre o presidente Leopoldo Sédar Senghor, o panafricanismo dizia que a África é uma terra de vida. E que seja a população do norte e a população branca do sul. E a paz é ameaçada quando nós esquecemos que a intolerância que toca todas as classes, a religião, esses são os inimigos da paz. É por isso que nós temos necessidade de nutrirmos do renascimento do nosso continente. Como escreveu Achille Mbembe, é tudo fazer e tudo dar para que nenhum africano seja tratado como estrangeiro aqui no continente africano. Este é um princípio que a nossa juventude, que é o nosso capital mais precioso, deve ter, que a melhor maneira de servir a África e de potencializar a sua juventude de maneira espiritual, moral e do comportamento. Eu fiquei pasmado ao vir aqui neste país maravilhoso de paz, que a maior parte da juventude são muito jovens. Eu penso que isso é um atributo, é um potencial, mas também é um desafio que deve ser ter em conta pelo governo. E dali a diversidade cultural pode contribuir para que dentro dessa geração que haja um sentimento de humanidade, um sentimento de poder contribuir para que haja essa cultura. Permita-me que, Sr. Presidente, que possa terminar desejando que a Bienal de Luanda seja coroado de êxitos e que seja de fato uma oportunidade para que todos nós africanos tenhamos uma determinação a fazer com que os nossos recursos naturais, culturais, humanos seja o pilar da nossa do nosso continente que nós queremos, como nós escrevemos na Agenda 2030 da União Africana. Muito obrigado. Obrigado. Ouvimos o discurso de Sua Excelência Ibrahim Keïta, Presidente da República do Mali. E seguimos com o discurso de abertura de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola.
Excelência Presidente Ibrahim Boubacar Keïta, Excelência Presidente Edgar Ngombe, Presidente da República da Namíbia, Excelência Moussa Faki, Presidente da Comissão da União Africana, Excelência Senhora Audrey Azoulay, Diretora-Geral da Unesco, altos dignatários dos governos dos países participantes, respeitados membros da sociedade civil, da comunidade artística e científica, do setor privado e das organizações internacionais, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme satisfação que saúdo os participantes desta primeira edição da Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz, promovida pelo governo angolano em estreita colaboração com a União Africana e com a Unesco. Saúdo em particular todos os países e entidades que aceitaram o nosso convite e enviaram os seus representantes para juntos celebrarmos este evento de grande projeção para todo o continente. Sejam todos bem-vindos a Angola. O povo angolano recebe-vos de braços abertos e com um sentimento profundo de amizade, de irmandade e de solidariedade. A Bienal de Luanda é um espaço privilegiado para se promover a diversidade cultural e a unidade africana, e para um intercâmbio fecundo entre todos os que se dedicam a cultivar uma cultura de paz e de não violência. Trata-se, de facto, de uma plataforma única para os governos, para a sociedade civil, para a comunidade artística e científica, para o setor privado e as organizações internacionais, debaterem e definirem estratégias sobre a prevenção da violência e dos conflitos em África e sobre a construção de uma paz duradoura. A presença de jovens angolanos e de jovens provenientes de todos os cantos da África e das várias diásporas africanas são uma garantia de que muitas das ideias inovadoras surgirão dos vários debates e das trocas culturais e desportivas programadas. Como refere o tema principal da Bienal, construir e preservar a paz, um movimento de vários atores, esse é um processo inclusivo que exige a participação consciente de todos os que dentro e fora da África se preocupam com as questões candentes que urge resolver. Convém dar especial ênfase à promoção da cultura, da educação e da investigação e do papel que podem desempenhar as organizações da juventude e das mulheres e os meios de comunicação tradicionais e digitais na prevenção de conflitos e na promoção de uma cultura de paz. Importa encontrar soluções sustentáveis para muitos dos grandes problemas que a África ainda vive, como a fome, a miséria, as doenças, o analfabetismo, as desigualdades sociais, o desemprego galopante, o terrorismo, que fomentam o tribalismo e a xenofobia, dividindo os africanos, o que atrasa o harmonioso desenvolvimento dos nossos países e o bem-estar das suas populações. Um fórum dedicado à cultura da paz implica a reflexão e o intercâmbio de ideias das cabeças pensantes e criativas do nosso continente, responsáveis por ações de empreendedorismo e de inovação. As várias disciplinas artísticas que vão ser apresentadas nesta Bienal são a expressão da criatividade dos artistas africanos,
e podem contribuir não só para a reafirmação de uma africanidade global, mas para a promoção de valores culturais genuinamente africanos e favoráveis à paz. Neste mundo globalizado, em que devemos tirar o maior proveito do que de melhor se produz e se pratica no mundo, no campo da cultura, da educação, da ciência, da tecnologia e da investigação, devemos preservar e ter a capacidade de fazer coabitar a nossa história, a nossa cultura e nossas tradições africanas com aquilo que todos os dias recebemos da cultura de outros continentes e povos por intermédio dos diferentes mídias. Os meios de comunicação tradicionais e digitais têm também um papel de grande importância na difusão e valorização das nossas realizações. A crescente importância das redes sociais no seio da juventude deve ser aproveitada, sobretudo, para o reforço da cultura da paz e da não-violência. Exemplos recentes em vários países têm demonstrado o perigo que essas mesmas redes sociais apresentam quando utilizadas para desinformar e adulterar a realidade dos factos, com o objetivo de criar convulsões sociais como meio de pressão para a remoção do poder de governos legítima e democraticamente eleitos pela maioria dos cidadãos eleitores. É importante que esta Bienal sirva igualmente para atrair parceiros, designadamente empresas do setor público e privado, fundações e organizações filantrópicas, governos, bancos de desenvolvimento, organizações internacionais, comunidades econômicas regionais e comunidades linguísticas, entre outros, dispostos a contribuir com fundos e com recursos para a cultura da paz em África e nas várias diásporas africanas. Prezados participantes, minhas senhoras, meus senhores, uma das grandes tarefas reservadas às lideranças políticas do nosso continente e aos diferentes atores da sociedade civil tem a ver com os objetivos da União Africana na sua agenda para a promoção de uma cultura de paz e de não-violência, denominada Silenciar as Armas até 2020. Este objetivo é aparentemente difícil de atingir, mas o legado que nos foi deixado pelos grandes líderes do nosso continente, que ergueram bem alto a bandeira do pan-africanismo e se bateram por todos os meios para a libertação total da África do colonialismo e de outras formas de dominação, constitui para nós uma fonte de inspiração para os esforços que juntos temos de empreender para pôr termo definitivo aos conflitos que lamentavelmente persistem no continente, desde o Sahel, a África do Oeste, a África Central e dos Grandes Lagos e ao Corno de África. A Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz, representa um passo importante para aprofundarmos o nosso conhecimento das diferentes realidades africanas, para reafirmarmos a nossa identidade no plano político, cultural e artístico e para uma troca fecunda de ideias que concorram para o progresso e o desenvolvimento da África. Só com paz podemos realmente implementar a Zona de Livre Comércio Africana. Só com paz o continente pode atrair investimento privado estrangeiro, industrializar-se, passando a acrescentar valor aos seus principais produtos de exportação. Reitero os meus votos de boas-vindas e espero que possam usufruir da hospitalidade do povo angolano durante a vossa curta estadia no nosso país. Com isto, declaro aberta a primeira edição
da Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz. Muito obrigado.